Para finalizar, vou falar sobre uma situação que acaba sendo um certo desafio no consultório, no dia a dia, que são aqueles pacientes que vêm para a gente com TSH na meta, um pouco diferente do que a gente acabou de falar, né? Esses estão com TSH na meta, tomando a levotiroxina direitinho, mas relatam uma persistência de sintomas que são atribuídos ao hipotireoidismo. Então, está com TSH de 1,5, mas persiste com astenia, indisposição, sonolência. E aí, Eric, como é que a gente vai conduzir esses casos? Pronto, vamos lá. Isso aí já a gente vai entrando aqui na controvérsia, né? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esses sintomas, e até que você citou aí, são sintomas inespecíficos. Então, o fato de você tratar o paciente com hipotireoidismo, ele normalizar a função tireoidiana, ele persistir com os sintomas, não quer dizer que esses sintomas são do hipotireoidismo. Ele pode ser aí de várias outras situações. Então, a primeira coisa que você vai fazer é diagnóstico diferencial. Você vai ver outras causas para o sintoma do paciente. Será que esse paciente tem uma anemia que você não diagnosticou? Será que esse paciente tem doença celíaca? Será que esse paciente tem síndrome de fadiga crônica? Depressão. Depressão, que é muito comum. Sim, Será que ele tem fibromialgia? E por aí vai. Vamos fazer o diagnóstico diferencial, vamos investigar outras causas de sintomas. E não de primeira dizer, esse aí é o hipotireoidismo, não está funcionando. Por que isso? Porque a primeira coisa que a gente pensa aí, que tem sido muito controverso e falado será que esse paciente não merece o T3? Né? Essa é a controvérsia. É a grande questão. É a grande questão, né? E diz, Ícaro. Isso é muito pelo raciocínio fisiológico, aquela questão da deiodinase tipo 2, né? Isso. Que está ali na região cerebral, que aí seria uma mutação nessa enzima, que só para relembrar, converte T4 em T3 a nível do sistema nervoso central. A gente não teria essa conversão adequada, correta, e o paciente teria, então, esses sintomas relacionados ao hipotireoidismo por não ter essa produção, essa conversão correta de T4 em T3 no sistema nervoso central. Isso, porque lembrando que quem vai agir no receptor é o T3, Isso. e a gente está dando para o paciente o T4. Né? Meio que a gente está simulando até a fisiologia, porque lembrar que a tireoide, embora seja o T3 que vai agir, a tireoide produz mais T4, 80% da produção é de T4. Né? Porque precisa realmente que seja regulado, que seja transformado por uma enzima depois em T3, para isso ser tudo muito bem, finamente regulado pelo organismo. Para não ser T3 direto, já vai lá e age. Enfim, e aí se o paciente tiver um polimorfismo dessa deiodinase tipo 2 que você citou, né, ele não vai transformar em T3 e aí a levotiroxina não vai agir. Então, embora baixe o TSH, mas na célula não está havendo a conversão. Lembrando que a gente está falando, isso que você falou é dentro da célula. Não tem como eu deduzir isso dosando hormônio nenhum. Exato. Certo? Dosar T3 sérico, dosar T4 sérico, não vai ajudar você a saber disso. Tá? Agora, como é que eu vou saber que esse paciente tem esse polimorfismo? Não vai. Não vai saber porque não tem como fazer isso na prática. Inclusive, o guideline coloca, não tem como você sair investigando isso. Fica como uma hipótese. E aí, existem alguns especialistas, até alguns guidelines, que dizem você pode fazer um teste terapêutico com T3. Eu não sei se tem um polimorfismo ou não. Então, dá aqui T3, faz agora teste terapêutico. Geralmente eles indicam teste terapêutico. Então, sair mantendo. Se o paciente melhorar, mantém. Se não melhorar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai atrás de diagnóstico diferencial. Certo? O guideline europeu, inclusive, coloca isso, né? Se o paciente não for idoso, porque tem também as contraindicações, Sim, né? Idoso não, que a gente nem falou lá, mas se for idoso, minha gente, aí é que ele diz, não é para fazer. Certo. Idoso não faz. Mas mesmo jovem, o guideline brasileiro diz que não é para fazer mesmo nessa situação. Ele não recomenda nem teste terapêutico, certo? E isso faz sentido porque a gente está falando do guideline brasileiro e a gente não tem preparação de T3 disponível no Brasil, diferente da Europa. Para lá, para o guideline europeu, é mais confortável para eles colocar um teste terapêutico T3, porque eles têm formulação de T3. A gente não tem e não dá para ficar confiando em farmácia de manipulação, certo? A ação do T3 é mais imprevisível. O T3 ele vai tomar e vai direto no receptor, não vai ter nenhuma regulação, nenhuma transformação antes, certo? Então a chance de você fazer algum efeito colateral pode ser, eu vou dizer pode ser, porque a gente precisa de estudo para dizer isso, pode ser maior. Né? Então você precisa de uma preparação que tenha sido estudada e que seja segura. Não temos essa preparação no Brasil. Então, para hoje, a recomendação atual é não associar a T3 nesses pacientes. É não associar. Certo? Talvez no futuro a gente esteja falando outra coisa, né? Mas a gente precisa ter primeiro a preparação que a gente não tem aqui. Perfeito, Eric. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante.
E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.